médio, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, depois eu falo com vocês. Deixa eu ver quantas pessoas chegaram já para. O pessoal já está gravando, tá? Deixa eu ver aqui, entrar no chat, tá? Tem que fazer tudo assim, porque às vezes eu entro no final, assim. E quantas pessoas tem aqui? Tá. Então, não sei se vocês querem conversar, começar a falar já com os alunos estão chegando ainda, né? Um pouquinho, acho, mais uns minutinhos e a gente começa. E para quem está chegando hoje, porque tem gente que está chegando hoje, né? Imagino que vocês estão aqui, tem alguém aqui que está chegando hoje? Não? Estão chegando ainda. Eu mandei pelo. Oi, Tainara. Oi, tudo bem? Então, gente, vocês que estão chegando hoje, a Sara também está chegando hoje, né? As aulas vão acontecer assim. Quarta-feira, então, tem esse encontro, que é o encontro síncrono. E a gente vai gravar e eu prometo para vocês que eu vou baixar, tá? Eu já baixei, mas eu tenho uma preguiça imensa de fazer essas coisas. Mas amanhã, que é um dia que eu não tenho muita coisa para fazer, eu vou ficar colocando esses vídeos no YouTube numa playlist, que eu tenho o meu canal, e vai ficar numa playlist IHF, para vocês não se perderem, porque tem estética, tem um monte de coisa lá, né? Tem outros vídeos de outras coisas. Se vocês quiserem também passear por lá, pode, tá? E tem aqueles vídeos que não estão no YouTube, mas depois eu posso subir, se vocês quiserem, que são os vídeos das aulas que eu também estou postando. Então é assim, a gente tem uma aula síncrona na quarta, uma aula assíncrona, que é uma atividade, um vídeo, na segunda. Geralmente é um vídeo na segunda e a gente comenta esse vídeo na quarta, ou comenta o texto desse vídeo na quarta. A gente fez, na verdade, até agora, uma espécie de preâmbulo do curso, falando um pouco de metodologia. Os vídeos estão gravados lá para vocês, então não tem muito problema. As aulas também vão ficar gravadas, então se vocês quiserem já ir lá assistir, né, enfim, no Aprender, estão os vídeos todos lá. Os vídeos das aulas eu vou colocar ainda, tá? Mas vão estar lá também. É, os textos a gente geralmente circula no grupo de WhatsApp. Depois eu falo um pouco por que a gente não põe no Aprender. Eu coloquei um texto agora lá no Aprender para vocês, que é o do Guerru, que é um texto que já estava na internet, tá? A gente tem um pouco esse limite. A gente não pode pegar textos que não estão na internet e disponibilizar, né? A não ser informalmente, entre vocês. A UNB não pode realmente se apossar desse material. A gente pode ler, porque está na internet, enfim, não fomos nós que colocamos. A biblioteca também está fazendo esse serviço de receber pedidos, e o Arthur do Xerox, como eu mandei para vocês lá no Zap, eu mando de novo, ele faz a apostila se vocês pedirem, tá? Impressa, ele imprime todos os textos e tal. Só tem um texto que não está na apostila que eu incluí para esse curso, que é o texto sobre feminismo. Oi, Luísa. E a parte de práticas pedagógicas, que é sexta-feira, a gente ainda não começou, tá? A gente vai começar a falar sobre isso, são alguns exercícios, e por isso que eu falei para vocês desse canal do YouTube, do IH, porque a gente vai começar com alguns vídeos que estão lá, mas eu estou esperando um pouquinho para todo mundo chegar, enfim. A gente tem 2 monitores, um é o João, que acabou de aparecer e desaparecer, e a Vanessa, tá? São os nossos 2 monitores, vocês podem conversar com eles, o que vocês precisarem, tá? Eles podem ajudar vocês. A Vanessa fez um drive desse curso, onde estão os textos, tá? Onde ela está postando todos os textos. Esse drive está se vocês, quem está no WhatsApp já, vocês vão ver que é como é o nome daquilo? A descrição do grupo. Se vocês clicarem na descrição do grupo, vocês vão ver lá que tem um drive onde a gente está colocando todos os textos que a gente está lendo. A gente até agora leu 2 textos. Um texto que é um conto. Abre aí, João, tudo bem. A gente colocou lá, assim, um texto que é um conto do Borges, que é um conto de um escritor, o Jorge Borges, né, que é um escritor argentino, que acho que alguns de vocês já devem conhecer, e esse texto fala de um autor fictício que teria reescrito um texto do século XVI, o Dom Quixote, no século XX, no século XIX e XX. E como é essa tarefa, então, do reescrever
que é um pouco a tarefa do leitor. A gente comenta um pouco esse conto, que é para dar uma entrada no curso, e o segundo texto que a gente leu, esse já é um texto mais técnico, é o texto do Goldschmidt, do Victor Goldschmidt, tempo cronológico e tempo lógico dos sistemas filosóficos, que também está nesse drive, que é um texto que fala um pouco como a gente pode entender a leitura propriamente filosófica de um texto. Isso tudo também está nos 2 vídeos. Nos vídeos eu também comento um pouco a importância histórica, né? Já que a gente está falando de história da filosofia e de história da filosofia no Brasil, um pouco a importância histórica para a história da filosofia no Brasil desse texto do Goldschmidt. E hoje a gente vai tratar mais propriamente de um outro texto que também é metodológico, tá? Que é o texto da Nicole Lohá, que também está nesse drive, que chama O Elogio do Anacronismo. E a gente vou explicar um pouquinho qual é a importância desse texto, muito embora já esteja disponível o comentário do texto, mais inclusive explicitado, no vídeo que eu deixei para vocês no Aprender. E mais, no Aprender também eu estou colocando, e também está no drive, a transcrição desse vídeo, né? Então tem o texto transcrito do vídeo. Então vocês têm o vídeo, e quem não gosta de assistir vídeo, eu particularmente não gosto de assistir vídeo. Se tiver a transcrição, eu prefiro. Eu não gosto muito menos de podcast, eu detesto, acho uma chatice. Então cada um é de um jeito, tal. Eu prefiro infinitamente que esteja escrito, por escrito. Então, e também assim, às vezes a pessoa tem dificuldade de ficar assistindo, também está transcrito. E mais, né? Eu sei que eu falo um pouco rápido. Eu já vi as legendas das minhas falas e elas são absolutamente ridículas, as legendas automáticas, sabe? Então eu sei que é aquilo que vocês estão ouvindo, né? Porque a legenda automática não mente, assim, nossa, viram umas coisas muito engraçadas. Outro dia tem um que está lá no ICH, né? Eu fui apresentar 2 professores, né? Eu apresentei o professor Basali e a professora Benedetta Bisol. Aí saiu assim, o professor Bazar e a camisola mineira. A camisola mineira não sei de onde veio, mas enfim. Então eu sei que eu falo de uma forma meio estranha, pode ver lá, camisola mineira, muito engraçado. Eu sei que eu falo rápido, que eu tenho um troço no dente que fica meio chiado, então às vezes é bom ler também. E na leitura, quem fez as transcrições até agora foi o Yuri, e ele coloca inclusive notas, ele faz super certinho, então às vezes que eu estou citando o texto, ali está bem mais claro, então se vocês quiserem acompanhar por ali também. É, é, Sim, depois se vocês puderem dar uma ambientada, Sara, então é um pouco isso, assim, só dando um pouco o desenho geral. A gente vai sempre se encontrar de modo síncrono às quartas. Quem não puder vir, cai a internet. A minha internet mesmo ontem caiu. Cai a internet, não consegue gravar tal. Vai ficar gravado a partir da semana que vem. Toda a aula síncrona vai estar também gravada. Eu não sei se é suportável assistir uma aula síncrona, tá? Eu não sei porque, né, fica um pouco estranho, a mulher falando, né, então, tal. Mas para quem não conseguir acessar, de todo modo, essas aulas síncronas, elas são acompanhadas meio que, quase que assim, coladas aos vídeos que estão lá. E os vídeos são feitos de uma forma mais sistemática, porque no vídeo na verdade é o mesmo texto, eu tendo a falar muito parecido com o que eu vou falar agora, mas no vídeo, óbvio que você concatena mais as ideias, porque você, na verdade, está dando uma palestra, né, e uma palestra para o celular, então é uma coisa mais fechadinha, tá? Então eu vou passar agora a fala para a Vitória Nara, que ela vai apresentar aqui algumas questões sobre o CAFIO, né, Vitória? Explica o que é o CAFIO para eles, tudo. Isso, professora. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade também, né? No caso de vir aqui conversar com os calouros e de você ter dado essa oportunidade para a gente. Como a professora já... Tudo bem, gente? Como a professora já falou, meu nome é Vitória Nara, sou mais conhecida por Nara, né? Se vocês talvez já tiveram tido algum contato comigo, né, e tal, para falar comigo, para colocar no grupo, ou coisas assim, né? De antemão, eu quero parabenizá-los, né, por terem ingressado na Universidade de Brasília. Bem-vindas e bem-vindos ao curso de Filosofia. Eu sou estudante do 10º semestre, eu desenvolvo pesquisa com Filosofia da Educação. Eu já tive a oportunidade também de estar lá com a professora Priscila, uma professora maravilhosa, né? Eu estou quase formando
que decide certas questões do futuro voltado para o nosso departamento, e também, né, que é o SEB, que é uma reunião dos centros acadêmicos centros acadêmicos da universidade com o nosso DCE, que o DCE é a entidade maior estudantil que representa toda a universidade em âmbito discente, né? Para não ocupar muito tempo, Nara, acho que está travando um pouquinho. Oi? Agora voltou. Acho que dá uma travadinha no seu microfone. Ai, desculpa. Você fica meio remixada, assim. Fica meio remix. É a boa internet do nosso país. É. Eu entrei aqui na aula, professora, eu me desesperei, porque do nada caiu a internet, né? Aí eu já fiquei bem triste. Mas, sim. voltando então, não sei de qual parte, até que parte vocês escutaram, né? Mas a intenção da gente estar aqui é para fazer uma segunda roda de conversa, porque a gente fez uma roda de conversa da qual tinham veteranos, só que a gente muito passou informação, mas pouco conheceu vocês. E agora a nossa intenção, enquanto centro acadêmico, é conhecer vocês, né? Porque a gente não está tendo esse contato corpóreo, mas a gente quer saber quem são. Acho que travou de novo, Vitória. Será que travou, Nara? Eita. É quando você fala, é engraçado, agora tá de boa. Quando você começa a falar, mas assim, parou na parte que gostaria de conhecer vocês, que vocês, assim, eu vou ver se também vocês estão ouvindo a mesma coisa que eu. Ela falou que vocês fizeram um encontro mais geral, né, com todo mundo, e que agora queria fazer um encontro, vocês queriam fazer um encontro mais com os calouros, é isso, não é? Isso. Desculpa por estar travando, gente. Imagina. Travou tudo. Tanto falei e pouco se foi escutado. Então, vou tentar falar aqui, resumir para não atrapalhar a aula, né? Já que travou tudo. Não, sossegado. Sabe o que eu acho, às vezes? Se bem que não tem nada a ver, né? Mas a gente sempre inventa alguma teoria. Tentar falar mais devagar, que eu acho que quando você está falando assim, devagar, fica tranquilo. Sim. Ok. Sei lá se isso tem alguma coisa a ver, tá? Talvez, né? Nunca se sabe em relação a isso. A intenção é fazer uma segunda roda de conversa, do qual possibilite que a gente se conheça. E que também seja exclusiva, né, para os calouros. Né? No caso, o João Vitor acabou de falar que a Lumena não autorizou minha fala. Triste a situação. Mas, então, essa roda de conversa ela vai ser voltada agora só para os calouros, porque a nossa primeira roda de conversa teve participação também dos veteranos. Então, agora vai ser uma roda de conversa para conhecer vocês e que vocês também possam interagir entre si, né? E tirar dúvidas, obviamente. Só que vai ser uma segunda roda de conversa, do qual seja uma troca de experiência e que a gente fale dessa vivência que a gente está tendo em relação à forma que a universidade está lidando com esse meio, né, não corpóreo. E a intenção é que a gente, mesmo não tendo esse contato corpóreo, que a gente possa, né, se conhecer, que a gente possa saber quem é o nome de quem são vocês, qual é o nome de vocês, para que vocês não sejam apenas números ou pessoas que estão chegando, mas que sejam pessoas que vão chegar, saber o que é a universidade, conhecer a universidade e também conhecer o centro acadêmico. Então, sem querer roubar mais tempo, né, eu vou deixar o link no chat. Eu agradeço muito à professora pela oportunidade, parabenizo vocês
E na reunião a gente vai falar mais sobre o que é o centro acadêmico e dar oportunidade para vocês se apresentarem também. E gostaria de dizer que o João Vitor é uma ótima pessoa e que ele vai monitorar vocês, no caso, assim, ajudar vocês na monitoria de forma perfeita, tá? Beijo, gente. Muito obrigada. Vou deixar o chat, no caso, o link do formulário para vocês, tá? Muito obrigada. Boa noite. Eu te amo, meu amor. Lindo. Obrigado, Nara. Se quiser falar mais alguma coisa também, o João apresentou um pouquinho para ele já o que seria a Atlética, né? Agora tem o CAFIL, depois eu acho que também vocês podem conversar mais entre vocês como funciona cada um desses espaços que vocês têm, né? Que são espaços discentes, né? Espaços inclusive de participação, né? A Nara, depois, eu acho que nessa conversa eles vão explicar como o centro acadêmico, ele tem uma função, inclusive, política dentro do departamento. O centro acadêmico vota questões sobre o currículo, por exemplo. O currículo vai mudar agora, né? A Nara está sabendo, e vai ter agora uma reunião para discutir isso. O CAFIL, ele vai no lugar dos alunos e ele tem 6 votos, né? O CAFIL, ele muda muitas votações, né? Vocês têm um poder ali dentro para discutir, por exemplo, quando a gente for contratar professor de que área vocês querem, por exemplo, né? Porque os professores, óbvio, que tem jogos, enfim, político no bom sentido também, né? A política não é uma palavra ruim, né? É lógico que tem jogos políticos dentro de um conjunto de professores, um conjunto de pessoas. Então, as áreas, né? As áreas, elas têm, as grandes áreas da filosofia, elas brigam. Então, o CAFIL tem poder de voto, né? Então, na última vez que se votou professora, a gente era um professor ou de filosofia antiga ou de ensino de filosofia, né? Qual que a gente prefere, o que a gente está mais sentindo falta. Então tem todo esse espaço também que o CAFIL e os estudantes, eles constroem a universidade, né? Eu acho que isso é muito interessante para conhecer também como se move uma estrutura universitária, né? A gente na universidade pública manda, e isso é muito bom, muito pouco, né? Todos os professores, os chefes de departamento, porque tudo é colegiado, né? Então essa ideia do colegiado é muito interessante a gente entender como funciona, né? São várias estruturas, uma interligada à outra, de votação. Portanto, o currículo que nós temos hoje é produto de vários colegiados, do colegiado do Departamento de Filosofia, do Instituto de Ciências Humanas, do decanato, da reitoria, você vai indo até chegar na última instância. E o produto final, que é o curso, a universidade, os espaços de pesquisa, é um produto coletivo. Então, acho que isso é muito interessante também, né, de vocês conhecerem um pouco a dinâmica do centro acadêmico, como a Nara falou, do DCE, né, enfim, que é o Diretório Central dos Estudantes, qual a importância que isso tem, né, enfim, eu acho que é um elemento central da construção da universidade, né, a universidade é construída por 3 grandes blocos, né, são os funcionários, os técnicos administrativos, os professores e os estudantes, né, enfim, então, não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa para a Nara e... Professora, posso falar? Claro. Então, nessa reunião a gente vai falar um pouco também sobre o que é, né, o colegiado. Eu entrei um tempo depois na gestão, né? Então, tipo, a gestão ela tem uma divisão também. E cortou de novo. Tô triste já. Não, normal, Nara, é assim mesmo, acontece. Dificuldades do ensino remoto, check. Deixa eu ver se o problema é meu aqui, porque às vezes eu acho que também fui eu que abri a sala, né? Não, tá. Não, acho que seja a minha internet mesmo, professora. Então, a proposta é para a gente fazer na sexta-feira que vem essa roda de conversa, no caso, às 18 horas, né? E a gente vai também
mandar um link, né, por e-mail e pelo WhatsApp, para quem tiver, né, interesse em colocar o número do WhatsApp no formulário. E quem tiver interesse em também entrar no grupo para os calouros, no caso tem um grupo do WhatsApp para os calouros, só colocar um número e tem uma pergunta que demonstra interesse que a gente vai, no caso, incluir vocês. Desculpa a minha internet. É isso, gente. Falou, obrigada, Nara. Eu quero... Cortou de novo. Não, Professora, diga. Eu vou aproveitar a oportunidade e não vou te mandar o e-mail, mas eu vou pedir para, se puder, depois a gente conversar em relação ao PGFIL. Tá, sim, ótimo. A gente Muito obrigada. Falou, né? Então... Bom, gente, eu acho que sexta-feira, então, nessa sexta que eles estão convidando vocês, acho que vai ser bem interessante conhecer um pouco essa nova instância, né, que vocês ainda não conhecem, que é o CAFIL, né? E o café é super importante, viu? É muito importante, está sendo muito fundamental agora, né? O João também é próximo à gestão, né? Mais próximo da Atlética, né? E eu sempre que eu tenho que me comunicar, me comunico com o Cafil e, claro, com todo mundo, né? Mas assim, o Cafil é um pouco aquele espaço, é o aluno que distribui para os outros alunos. E também eu acho aí, assim, a questão que é meio claro que é pessoal, cada um que decide, que é importante agora a gente meio que suspender essas questões. Eu também não gosto de WhatsApp, eu também não gosto de rede social, mas agora é o modo como a gente tem para se comunicar, tá? Então a gente tem um pouquinho de paciência, porque eu sei que dá briga, eu sei, sabe, enfim, a gente mesmo, os professores não tem WhatsApp, e faz muita falta, porque a gente não se encontra no corredor, né? Então você fica perdido, às vezes, o professor está dando aula ou não, você não sabe para quem perguntar, então sempre tentar se filiar, vamos dizer assim, ser adicionado a esses grupos, pelo menos agora, tá? Depois, se vocês preferirem ficar fora, eu entendo, enfim. Instagram, o Facebook, que já não está sendo muito usado, mas existe, né? Então essas coisas todas, né? Atlético é muito importante, né? Ah, sim, da Ana, né? Depois que aí vocês podem entrar nesses informes aí, vocês vão ver também os trabalhos que os alunos desenvolvem. A Ana desenvolveu um trabalho muito legal, que é um jogo didático de filosofia. Vocês vão ver que bonitinho que ficou, de tabuleiro, assim, um jogo para jogar em sala de aula. Né? Então ela fez um videozinho. Então todos esses modelos de trabalho que vocês também podem vir a desenvolver na carreira de vocês. Não só, mas também, tá? O trabalho tradicional de filosofia, né? Acho que a gente fala um pouco do qual é o trabalho tradicional, que é trabalho com texto, tradução, tudo que a gente já falou, mas também tem essas outras possibilidades, né? A Ana agora está fazendo vídeo, né? Enfim, a universidade ela é muito rica nesse sentido, né? Então fiquem sempre assim meio próximos dos grupos, tá? Bom, gente, eu proponho assim, né, que a gente comece assim, já que tem o projeto de extensão a quem pertence à cidade, projeto de extensão também, que é uma coisa muito importante, que são projetos que vocês vão ser obrigados a fazer extensão agora, né, obrigados assim, no sentido que vai fazer parte do currículo. Extensão é todo tipo de trabalho que sai da universidade para fora. E a Universidade de UNB tem vários polos de extensão, né? Tem o polo do Recanto das Emas, o polo da estrutural. Agora, tudo está um pouco meio sem sentido, né? Porque é o polo da estrutural, mas a gente fala... a gente fez um trabalho com ele, só que como era aberto, veio gente de todo lugar, porque você não está na estrutural, né? Ó, ele colocou ali o link, né? Do projeto, né? Enfim. O trabalho da Ana para vocês conhecerem, então tem essas coisas assim que eu acho que é o interessante vocês conversarem muito com seus colegas, tá? Assim, porque é óbvio que cada professor tem uma dimensão do curso, vocês estão fazendo, acho que curso comigo e com o Cláudio, né, que são dois professores que têm duas visões do curso, né, enfim, não são muito opostas, o Cláudio também na verdade nós nos formamos na mesma universidade,
nós fizemos o doutorado na mesma universidade, o Cláudio estudou aqui na UNB, né? Mas a gente fez doutorado na mesma universidade, ou seja, a gente tem mais ou menos o mesmo padrão de trabalho, mas ele está aqui há mais tempo, então também a gente tem dimensões do curso, só que os alunos é que têm uma outra visão, porque é só o aluno é que tem uma dimensão de conjunto, realmente, né? Como um curso, como uma disciplina funciona com a outra, né? Enfim, a gente tem uma visão, a gente vê de um lado, né? Como diz o Leibniz, cada um olha a cidade de uma perspectiva. A gente vê a cidade, o currículo, de uma perspectiva, que a gente fundou o currículo, a gente trabalha pelo outro lado. Então, é sempre muito importante essa conversa com os estudantes, inclusive conversar com a Ana, como é que foi a experiência dela de fazer esse trabalho, conversar com quem está fazendo extensão, sempre tentar entrar nos grupos de estudos, né? Tem vários grupos de estudos, assim, a gente, se fosse possível, se for possível ainda, eu trago algumas pessoas dos grupos de estudos para conversar com vocês. Existem vários grupos de estudos no departamento, que inclusive estão em funcionamento agora durante a pandemia, né? O grupo de estudos de filosofia da religião, de filosofia política, vários, né? Enfim, eu não vou. Pessoal que estuda feminismo, eu não vou nem citar todos, porque são vários mesmo, e eu acabar esquecendo alguém. Mais a gente tem que conhecer, inclusive porque grupo de estudos, como não é uma coisa muito institucionalizada, às vezes eles ocorrem em um semestre, então é sempre bom estar em contato com os colegas, tá? Então, a minha ideia hoje, já que chegou um pessoal novo e a gente também vai fechar esse tópico, fazer um breve resumo, rapidinho, tá? Não voltar, é claro, do que a gente já tratou desse texto do Goldschmidt e falar do texto da Nicole Lohay e por que eu escolhi esses textos e por que esses textos abrem o nosso curso. E esse módulo, que é o primeiro módulo, que é o módulo metodológico, né? O que é um método de leitura filosófica, ele se encerraria hoje. E a partir de segunda-feira eu já iria abrir o próximo módulo, que já é, na verdade, um pouco o que eu chamo aqui no programa. Aliás, quem não tem o programa, eu já vou falar onde está. A história como problema filosófico, né? Então, a gente vai tratar um pouco dessa questão da história dentro da filosofia. Então, a gente já vai entrar nesse módulo do programa, que vocês vão ver lá no Aprender. Então, eu queria fazer meio que um resumão desse primeiro módulo, se vocês acham que é interessante. Para quem não tem o programa, ou os programas de curso, eu vou colocar aqui onde eles ficam, tá? Eles ficam nesse site. Todo começo de semestre, os professores disponibilizam nesse site, fio.nb.br, os programas de curso. Alguns professores colocam no SIGA também. Eu não coloquei no SIGA o meu, porque eu já expliquei, pessoal, não consegui, tá, os meus problemas daqui a Nara falou assim, eu também, meu computador não rolou. Mas assim, a gente vai colocar, mas mesmo assim, os programas de curso que ficam nesse fio.nb.br, se vocês entrarem lá para dar uma fuçada, vocês vão entender, eles são mais pessoais. Os professores colocam uma diagramação diferente, alguns têm cronograma, alguns têm figuras, alguns têm links, tudo coisas que o SIGA não vai aceitar, né? Porque o SIGA é um programa diferenciado, já está lá meio programático. Então, é o programa tal como o professor pensou o curso dele, né? Enfim, é uma espécie de exposição do curso. Se vocês entrarem lá nesse fio.nb.br, vocês vão ver todos os programas de curso desse semestre, por exemplo. Eu acho que também é legal, se vocês quiserem dar uma fuçada, para saber o que está acontecendo, né? E lá tem o programa da nossa disciplina, que é esse aqui, que também tem figurinha, tá? Que está lá, IPF, tá escrito diurno, tá? Mas é noturno. Enfim, é muito difícil a comunicação online, né? E aí ficou escrito diurno, mas é noturno, é só Priscila, né? Que eu sou professora Priscila, tá? Que eu sempre tenho esse defeito também, eu esqueci de me apresentar. Mas nós somos poucas professoras, nós somos só 6 professoras num total de 39, tá? Professores, mas estamos aí, né, gente? A gente vai se esforçando para criar um espaço. Então, só voltando então um pouquinho a esse texto que a gente leu, Tempo Lógico e Tempo Histórico e Tempo Lógico na Interpretação dos Sistemas Filosóficos, é um texto curto do Goldschmidt, do Victor Goldschmidt, que vai falar, na verdade, o que seria uma leitura propriamente filosófica de um texto, né? Então, a grande questão, se vocês quiserem perguntar, quem já viu a aula também, pode falar, como que uma leitura especificamente filosófica de um texto pode fazer com que esse texto seja, na verdade, um contemporâneo nosso. Então, a ideia de ler um texto de filosofia não é lê-lo
necessariamente como um documento histórico, tá? Como o historiador leria. O historiador leria esse texto, evidentemente, colocado num grande contexto maior, né? Ele ia linkar esse texto com os seus efeitos, os seus sintomas, que são externos ao texto. Esse seria, na verdade, a temporalidade histórica desse texto. E todo texto tem uma temporalidade histórica. E é claro que a gente não vai abandonar a temporalidade histórica, que é o que a gente vai falar hoje também no texto da Nicole Lorrac, que é uma historiadora. Claro, a gente evita, e isso é um pecado do método, o anacronismo, né? Então você não faz perguntas para os autores que os autores não só não responderam, mas que eles sequer teriam conseguido colocar, perguntas que não são possíveis de serem formuladas por um homem do século XV ou por um homem da época de Platão. Essas perguntas que sequer poderiam ser formuladas por eles, a gente não põe, porque são anacrônicas. E quando a gente lê as respostas também, a gente tem que evitar ler as respostas desses autores a partir das nossas perguntas, porque também seria um anacronismo. E o anacronismo, o grande perigo, é que ele resume todos os sistemas a um grande campo de mortos, porque se todos os sistemas eles foram ultrapassados por perguntas históricas que eles não conseguiram responder, na verdade a filosofia ela se autodestrói nesse sentido, né? Por que eu vou ler Platão se eu sei que Platão foi refutado por Aristóteles e depois foi refutado por Tomás de Aquino e também porque Platão não era um homem democrático, que é o que a Nicole vai dizer, realmente, a noção de democracia que nós temos não é a noção de Platão, era um homem aristocrata, e Aristóteles foi usado, vamos dizer assim, para fundamentar a misoginia da Idade Média. Então, quer dizer, assim, por que eu vou ler esses autores cujo escopo, na verdade, criou coisas que nós achamos hoje, respostas que nós achamos hoje insuportáveis ou inadequadas? Esse tipo de questão é anacrônica. E quando a gente faz essa pergunta anacrônica, o que a gente faz, na verdade, é tirar a potência do texto em si mesmo, colocando no texto palavras que ele não poderia utilizar ou que ele não teria dito, e tornando, portanto, toda a filosofia inócua, né? Um pouco aquilo que a gente falou a aula passada e que está também no vídeo que eu deixei lá para vocês e no texto que está transcrito do vídeo, que é o que o Sartre diz, né? Aí eu fecho um livro e falo, ufa, e que bom, eu não preciso nem me preocupar com isso, isso é só literatura. Pô, isso que não move o meu ânimo para lugar nenhum. E isso é muito cômodo, né? Porque você lê um texto que é absolutamente estranho, absolutamente chocante, assombroso, aquela ideia de que a filosofia ela nasce do assombro, e o assombro, nesse sentido grego, é quando você, de repente, se põe fora daquilo que lhe era cômodo, né? Enfim, a ideia de estar assombrado, né? De estar por exemplo, diante de um Deus, né, a palavra que se usa em grego, que acabou de me fugir, é um pouco essa ideia, né, quando você está diante de um Deus e você simplesmente se vê diante de uma espécie de epifania da própria verdade, e você fica assombrado, né, fica talmazen, né, você fica assombrado, você entra nesse estado de assombro, que é o estado da filosofia. Então você lê um texto que te assombra, mas alguém te diz, não, mas esse texto aí já está velho, esse texto aí já passou, e isso para você é muito cômodo, né? Como se a gente então apaziguasse exatamente esse movimento que é o que a gente chama de filosofia, né? Como se a gente apaziguasse exatamente o que faz da filosofia perigosa, incômoda, né? O que faz da filosofia, né? Um movimento de pensamento. O que o Goldschmidt propõe, é claro que o Goldschmidt não entra nessas questões, é um método radical, que a gente já falou um pouquinho, eu não vou voltar, mas a gente pode resumir rapidamente, a gente criticou bastante também. O método do Goldschmidt é que quando a gente lê filosoficamente um texto, e ele não está dizendo que não existam outros modos de ler, a gente lê só o texto. E, portanto, toda a verdade ela é interna ao texto, ao próprio argumento do texto. Então, a gente não lê no texto aquilo que o texto não quis dizer. A gente lê o texto se desdobrando no próprio texto. Falando nisso, eu coloquei para vocês lá um exercício, né? Não esqueçam de formulário de boas-vindas do Centro Acadêmico. Tá, ela colocou aqui o link para vocês, tá, Nara? Tá? E
Tchau, Nara. Não sei se você quiser ficar aí também. Tudo bem. Então, esse texto, ele vai colocar para vocês essa questão, né? Quando você lê filosoficamente um texto, qual o tipo de verdade que esse texto mostra? Por dentro, pela própria argumentação. O exercício que vocês estão fazendo lá no Aprender, que na verdade é um teste, tá? É um fórum aberto, é o que a gente chama de fórum geral, ou seja, nesse fórum geral todo mundo vê o que todo mundo escreve, é um comentário de um trecho de um texto do Rousseau, que já responde algo que é um pouco contrário àquilo que se esperava de uma resposta direta. A pergunta que fazem para ele no tempo dele é qual é a importância das ciências e das artes para o desenvolvimento do homem. Todo mundo esperava, evidentemente, era um concurso, que se respondesse positivamente, que as ciências são muito importantes, que as artes são muito importantes. O que o Rousseau faz, e vocês vão ler no texto, é, num certo sentido, dar um nó nessa argumentação comum, nesse lugar comum, e responder pelo contrário, né? Ele vai falar da desnaturação que as artes e as ciências produzem. Então, é um texto que, quando você lê, na verdade, as perguntas que, por exemplo, um homem da Grécia não pode fazer e que nós, do século XXI, podemos, né? Enfim, por exemplo, e isso vocês vão ouvir muito, Platão era misógino? Era. Assim, enfim, no texto, na letra do texto, sim e não, né? Porque Platão é muito difícil saber quem ele era, porque quando vocês forem ler a República, vocês vão ver que Platão nunca fala, né? Ele põe na boca dos outros, então é um pouco um jogo, né? Mas aí você fala assim, ele era xenófobo? Provavelmente, sim, talvez você possa dizer, né? Ele tem a xenofobia é um termo que nasce na Grécia, né? Que é esse horror do xenos, né? Daquele que vem de fora. Essas questões que para nós, homens do século XXI, são muito prementes, né? Nós estamos muito nesse questionamento. Por exemplo, a gente está discutindo isso em estética. O pessoal trouxe essa questão para a gente. Recentemente, pintaram de vermelho a escultura do Voltaire. Voltaire, que é, num certo sentido, um ícone da filosofia, né? Voltaire e filosofia são quase que colados num certo momento da filosofia, quando a gente vai falar do iluminismo. Você pintar Voltaire de vermelho, porque ele tinha relações com o que a gente pode pensar do imperialismo europeu, de um colonialismo, enfim, vários textos dele têm esses índices, na verdade, fazer uma pergunta do século XXI a um homem que não poderia respondê-las, entende? Nesse sentido. Agora, o que nós devemos perguntar para Voltaire é um pouco a questão, né? Como que a gente entra no texto de Voltaire e tenta responder a Voltaire com as perguntas que ele mesmo fez, né? Então, é essa a ideia da ideia de um tempo lógico interno ao texto. O tempo lógico, portanto, é o desenvolvimento do texto no próprio texto. Fazendo um resumo, que eu acho que o pessoal já ouviu um pouco essas questões e talvez fique um pouco repetitivo, a gente fez um questionamento a esse modelo, que é o modelo de leitura estrutural do texto, ou seja, eu leio do texto, a estrutura do texto, e é esse exercício que vocês estão fazendo lá do Rousseau. Então, eu não preciso saber quem foi Rousseau, eu não preciso saber do entorno da história do Rousseau, eu vou tentar entender como que ele construiu esse argumento naquele trecho que está lá para ser lido. Por dentro, né? Como ele passa dessa questão para essa questão e desdobra esta questão, tá? Então, é o próprio texto, pelo seu tempo lógico, e não pelo seu tempo cronológico. O tempo lógico do texto é o próprio desdobramento do texto, é a estrutura do texto, que é um pouco o que o Victor Goldschmidt propõe, e aí ele diz que nesse sistema, em que a verdade ela é interna ao texto, e o texto produz a sua própria verdade, os textos podem conversar em ucronia, ou seja, não tem uma temporalidade externa ao texto. A gente falou dos limites desse método, né? Enfim, claro, todo método ele dá algumas coisas e não permite outras. O método é o modelo mesmo da ciência, né? Então, o que faz de uma leitura filosófica especializada, num certo sentido, é tomar cuidado com essas questões metodológicas. O anacronismo, por exemplo, é um limite metodológico. Toda vez que um cientista, porque nós queremos ser de algum modo cientistas, né? Enfim, ultrapassa essa barreira do anacronismo, ele vai ser acusado pelos seus colegas, pelos pares, né? Vocês estão vendo aí na questão da coronavírus, né? Das vacinas, que vocês devem ter ouvido muito isso, né?
que os textos não foram avaliados pelos pares ainda, né? Nós também somos avaliados pelos pares, tá? Então a gente produz um texto, esse texto é lançado na comunidade e produz na comunidade respostas, tá? Para que ele seja aceito, e claro, aí a gente vai falar várias questões, que, claro, a comunidade tem o seu modelo um pouco tradicional, mas enfim, para que ele seja aceito, ele tem que responder a um determinado método, a um determinado arcabouço teórico que não é impressionista, que não é, portanto, não especializado. A gente vai ser aqui no departamento formado em filosofia, portanto, nós vamos ser especialistas num determinado sentido na leitura filosófica. Tá? Então, a gente não pode cometer um anacronismo enorme, assim, né? Porque o anacronismo, é claro, enfim, como a Licole vai fazer o elogio do anacronismo. O anacronismo é um limite metodológico. Alguém vai te falar, não, mas você está sendo anacrônico, isso aí não interessa. Então, é um pouco essa questão que o Goldschmidt põe. Como que você lê filosoficamente um texto? Você lê filosoficamente um texto dentro desse método que ele propõe, lendo o argumento logicamente, desdobrando o argumento logicamente. Ou seja, vocês vão ver, inclusive vários professores trabalham assim aqui no departamento, contar linhas, contar parágrafo, por que esse parágrafo está aqui, não está aqui? Ou seja, você vai entrar no texto. Entrar no texto, na costura do texto. O texto é tecido, né? Você vai, vamos dizer assim, desmanchar a costura do texto, para entender como essa costura produz a sua própria verdade. Essa é a questão da leitura estrutural, que a gente vai propor aqui nesse curso, porque a leitura estrutural, com todos os problemas que ela gera, daí a gente já vai falar já dos problemas, porque a gente já falou, mas eu só estou voltando aqui, ela te permite, com um instrumental meio básico, entrar em vários textos sem ter que carregar, vamos dizer assim, uma erudição enorme. Você não precisa, porque já pensou? Para ler Heidegger, eu teria que ter lido toda a filosofia ocidental para entender a questão de Heidegger. A leitura estrutural, ela te permite que você entre neste texto. E é claro que deste texto você vai para outros. Mas ela é um instrumento de leitura muito interessante, não só para ler textos de filosofia, tá? Como eu disse nas outras aulas, ela é uma espécie de caixa de ferramenta para ler qualquer texto, né? Você vai ler o texto no texto e como o texto se desdobra. Às vezes é uma área que você nem entende muito, mas você vai ver se o texto está bem construído e você vai perceber se ele não está bem construído, onde está a falha, inclusive em áreas que você não domina. Por quê? Porque a exposição daquilo que o texto está propondo, a verdade interna ao texto, não está bem posta. Então, por exemplo, você pode pegar e criticar uma sentença judicial, como você pode criticar um paper, um artigo de ciência, a partir da estrutura interna desse artigo, né? Ele está mal construído, né? Um pouco o que vocês estão vendo aí, eu estou falando muito disso porque eu queria muito tentar pensar, né, um curso para o ensino médio, que a gente falasse, já que está sendo tão importante agora, o que é ciência, né? Porque as pessoas acham que a ciência é uma espécie de verdade. Não, a ciência se constrói assim, ela se constrói com método, né? E esse método é aplicado, né? O que vocês estão vendo com as vacinas. Esse método tem etapas, essas etapas podem ser criticadas, mas elas foram propostas por uma equipe, e a ciência é isso, né? Ela é essa estrutura metodológica, né, de uma pesquisa. E nós também trabalhamos com isso, tá, num outro modo. Isso, no grupo de estética, hoje a gente falou muito sobre esse assunto, né, qual o papel da filosofia, né. Um dos papéis da filosofia, que na verdade é a filosofia analítica que vai dizer, é ser o método, né. A filosofia é método. É um pouco o que o Goldschmidt fala com outros termos, né. A filosofia é, antes de tudo, método. Então, a filosofia, ela é a estrutura de todas as ciências, nesse sentido, né? Nesse sentido, eu acho que sim. Mas aí tem várias críticas já, essa ideia de que a filosofia é o tribunal de última instância da cientificidade do discurso, né? Então, é também uma questão que vai aparecer, a gente vai discutir essas questões também. O grande limite do texto do Goldschmidt, que a gente colocou já, e eu vou colocar aqui muito rapidamente, é que ele apaga, já que o que interessa é a estrutura, tanto o leitor quanto o autor. Leitor e autor são estruturas neutras. Há uma estrutura no meio, que é o texto, que não interessa quem foi o autor e não interessa quem foi o leitor. Inclusive, o Goldschmidt é radical no texto. Se vocês vão ler, é bem curtinho e tal. Ele diz que não interessa, nesse tipo de leitura, cartas e textos
que não foram publicados. Por quê? Nesses textos, nas cartas e nos textos, o que eu encontro é uma verdade parcial. O autor não teve tempo de explicitar a verdade. E, portanto, é falho, né, nesse sentido. Então, é um pouco o que ele diz. Isso aí a gente não interessa para a gente. Então, é radical. O método é radical. E nessa estrutura vazia, tanto do leitor quanto do autor, se apaga, por exemplo, um tipo de leitura que, vindo de um outro lugar, por exemplo, vindo de uma mulher ou vindo do Brasil, que é uma outra estrutura muito diferente da Europa, poderia notar no texto, na estrutura do texto, elementos diferenciados. E eu dei o exemplo, que é o exemplo que eu sempre dou, de uma leitora, de uma crítica norte-americana, que leu o Otelo brasileiro, que leu o Dom Casmurro. E ela percebeu no Dom Casmurro, do Machado de Assis, que todos nós lemos, tal, coisas que não eram claras para a leitura da estrutura da obra, tá? Porque está todo mundo aqui já de acordo que você lê a estrutura da obra, não a vida do Machado de Assis, nem nada disso. Ninguém pergunta se a Capitu foi ou não traidora, não é isso, você lê o que está na estrutura, mas ela percebeu na estrutura algo que só uma mulher, e uma mulher não brasileira, talvez pudesse ter percebido. Percebem como, então, a estrutura, ela pede também que você pense quem foi o leitor e quem foi o autor, ainda mais hoje em dia, que se fala muito, e a gente também pode discutir essas questões em lugar de fala, né? Aqui não existe lugar de fala e nem lugar de leitura, percebem? Lugar de fala e lugar de leitura são apagados pela estrutura. Mas, por outro lado, é muito interessante, porque lugar de fala e lugar de leitura estão na estrutura. Você vai ler na estrutura esses elementos. Entende? Está dentro do texto, não está fora do texto. Então, é um pouco essa questão que a gente leu no texto do Goldschmidt, e é isso que vocês estão tentando fazer, calmamente, tá? Porque a gente depois vai discutir naquele texto, naquele exercício que vocês estão lá no Aprender, que é um trechinho do texto do Rousseau. Tá? Do Jean-Jacques Rousseau. É bem simplesinho o exercício, na verdade, no limite é para treinar o uso das ferramentas, tá? Não é para nota, nada disso, tá? Mas é um primeiro exercício, depois eu vou falar para vocês, eu tenho já esse exercício, tenho várias compilações de respostas, várias não, né? Na verdade, esse exercício é um pouco novo, tem alguns que são mais antigos. Eu tenho compilações de respostas de outros semestres, em que eu mostro para vocês, né, sem citar nomes e também desconstruído, não dá para saber quem escreveu, quais são os problemas de você saltar etapas dentro do texto. Aí eu acho que fica um pouco mais claro como que o texto deve ser lido e também como o texto deve ser construído no modelo da escrita filosófica, né? Como é que você faz para levar o seu leitor a explicitação da verdade que você quer que ele perceba no seu texto, né? Então, como é que você constrói um texto também? E aí, o texto da Nicole, que é desse livro aqui, o livro que está lá para vocês não é esse, tá? Alguém encontrou, e agradeço muito, tá? Que o texto num outro livro, no livro do Adalto Novaes, e aí é só um capítulo. Esse texto ele foi publicado originalmente nesse livro, A Tragédia de Atenas, e a Nicole, ela é uma historiadora da Grécia Antiga, ela é historiadora. E todo esse livro, que é bem interessante, se vocês quiserem ler, fala sobre a noção grega de guerra civil, estase, né? A noção de estase, que é guerra civil em grego. A guerra civil, sedição, né? É uma disputa interna a uma cidade, não é uma disputa de uma cidade com uma outra cidade. Ou seja, não é uma disputa em que está claro quem é o inimigo, né? É uma disputa em que uma população se dobra sobre si mesmo, né? Então, é a noção de estase, né? Ou de levante, né? A epanastase, né? Que é o levante. A palavra revolução não existe aqui, tá? Na Grécia Antiga. E ela vai tratar dessa questão na Grécia para tentar entender um pouco como os gregos percebiam essas várias camadas de uma mesma população, né? Como que, por exemplo, os gregos localizavam politicamente aqueles que eram os artesãos, aqueles que eram os agricultores, né? Aqueles que eram
a terceira parte da cidade, a parte que na cidade interessa menos, né? Toda a construção grega, obviamente, vocês vão ler no texto da Nicole, é de que os bons, os aristóis, não são o demo, não é o povo, não é os comuns, né? O governo dos bons, e quando vocês forem ler o texto, é até para nós chocante, porque quando eles falam assim, precisamos retomar o governo dos bons, eles não estão pensando que esses bons são os artesãos, os agricultores, as pessoas que trabalham, os escravos, as mulheres menos ainda, né? Então nem se fale. Eles estão pensando exatamente que os bons são aqueles que, numa estrutura social, foram pensados para serem governadores. Exatamente, a Nicole mesmo fala, vão me acusar de ter uma síndrome de Atenas, né? Eu já fui acusada também, isso é comum na filosofia. A gente trata a Grécia como se a Grécia fosse Atenas, e não é, né? Atenas é uma das cidades gregas, né? E as cidades gregas, elas são muito diferentes, inclusive nas suas estruturas, inclusive na sua língua, às vezes, né? Um grego um pouco diferente, mas vale também, ela pega exemplos também de Esparta, enfim, de outras cidades gregas para construir o seu argumento em torno dessa noção. Isso. O último texto do livro é o Elogio do Anacronismo, o último texto de um livro que trata sobre a noção de guerra civil na Grécia Antiga, que é a tragédia de Atenas, né? A tragédia de Atenas, a política entre as trevas e a utopia, né? Enfim. E esse texto, o Elogio do Anacronismo, por que eu escolhi? Porque a gente acabou de falar para vocês que o anacronismo ele é um grande pecado estrutural de um texto, né? É fazer perguntas que o autor não poderia responder. Tá? Tentar tirar do autor algo que o tempo histórico desse autor sequer propunha. Por exemplo, acusar Platão de misoginia, de racismo, de xenofobia, coisas que não fazem sentido dentro da própria estrutura do que eles entendiam por homem, por população, enfim. E a Nicole vai exatamente fazer um elogio desse modelo que ela chama de anacronismo controlado. Perguntas controladamente, metodologicamente, portanto, e não de forma selvagem, controladas que nós podemos referir aos textos para produzir uma espécie de relação histórica com esses textos que não é aquela do homem eterno. E aí eu entro um pouco no texto, vocês vão ler também, eu não vou me repetir muito porque já está no vídeo que está gravado lá. Mas ela vai falar um pouco disso. Qual que era a grande questão? Ela começa falando, o anacronismo é o fantasma que assombra o historiador, e o historiador da filosofia também. O pecado capital contra o método, cujo nome basta para construir uma acusação infamante, a acusação, afinal, de não ser historiador, pois se manipula o tempo e as épocas de modo errado. O historiador, de modo geral, também evita cautelosamente importar conceitos que sua época de referência não terá conhecido, e mais ainda fazer comparações, por princípios indevidas, entre duas conjunturas que os séculos separam. Então, isso é um método da história. Eu evito comparar a democracia moderna ao que os gregos chamavam de democracia. Porque o que os gregos chamavam de democracia, ela vai falar aqui várias vezes, era algo que não era considerado o melhor governo, muito pelo contrário. Ela vai dizer aqui, né, no século V, eu vou ler o que ela cita de um autor do século V. É verdade que em Atenas os pobres e o povo gozam de mais vantagens do que os nobres e os ricos. E as razões disso é que é o povo que põe em marcha os navios e que dá à cidade seu poder. Isso posto, parece justo que todos tenham parte nas magistraturas e que a palavra seja concedida a todo cidadão que a peça. Ou ainda, essa que extrai do mesmo documento. Então, aqui, tudo bem, isso mesmo, eles são aqueles que constroem a cidade, mas olha como continua. Há pessoas que se surpreendem que os atenienses sempre favoreçam mais os maus, os pobres e os homens do povo que os bons. Ou seja, essa era a ideia de democracia. Você está escolhendo aquilo que é o inferior, aquele que é o homem baixo, tendo em vista uma ideia mesquinha de que são eles que constroem a riqueza da cidade. E ele continua aqui. Pois o bem-estar dos pobres, das pessoas do povo e das classes inferiores e a multiplicação das pessoas dessa espécie reforçam a democracia. Como que a gente leria isso aqui?
Sim, ele tem toda a razão, a democracia é o melhor dos governos. Mas não é assim que se lê na Grécia Antiga. A democracia, ela, que é o governo do demo, né, do povo, ela não é o melhor governo. Ela é um governo que acontece historicamente, às vezes por uma questão problemática na oligarquia, deu um problema, houve uma espécie de desfunção naquilo que seria o melhor, e o povo toma a frente. E é um pouco essa questão que a Nicole vai tentar recuperar. Como que nós podemos entender que há algo da nossa democracia na democracia grega? Se é que nós podemos fazer essa questão. Se não, o que nós devemos fazer é simplesmente separar. A democracia grega é uma coisa e toda a filosofia política que está lá na Grécia só pode ser lida num modelo histórico e nunca num modelo filosófico, porque aquilo que está lá não responde às nossas questões. Percebe como esse problema que a Nicole põe? É isso. Exatamente. Eu não vou perguntar o que Platão achava o que Platão acharia, por exemplo, do feminismo. Nada, gente. Ele não sabe o que é isso. Não faz sentido, né? Assim, entende? Assim, ele não diria nada, né? Assim, ou você pode, mas a Nicole vai dizer que você pode, sim, perguntar com um método. Você pode sim perguntar para Platão o que ele achava do feminismo, com método. E aí, por que ela está reconstruindo essa questão? A Nicole, ela foi aluna do Jean-Pierre Vernant, que é um autor que vocês vão ouvir falar muito durante o curso de vocês em filosofia. Jean-Pierre Vernant escreveu um livro que chama A Origem do Pensamento Grego. Esse livro é um divisor de águas, é um livro pequeno, é um livro de história, na verdade. Ele começa falando quando descobriram o linear B, que é um modelo de escrita que permitiu que se entendesse um pouco mais a pré-história grega. Então ele é um historiador. Só que ele propõe uma coisa muito importante. Ele diz que os gregos não descobriram a razão. Os gregos não descobriram a filosofia, eles inventaram. E, portanto, a filosofia e a razão grega, elas são produto de um tempo histórico, elas são produto da polis grega, ele diz isso claramente. A filosofia grega é produto da polis grega, ela é produto, portanto, de uma política e de uma história. E, portanto, a razão grega e a nossa razão moderna não é a mesma. E mais, isso significa que não há uma sorte de continuidade dos gregos até nós. Isso é radical, porque vocês sabem que toda a Europa e toda a cultura ocidental, isso voltou muito claramente agora com uma certa estrutura que a gente considera mais conservadora de pensamento, que é buscar as origens judaico-cristãs da nossa cultura e tal, e esse tipo de pensamento sempre teve na Grécia como uma espécie de nascedouro, nascimento do Ocidente, né? Nós nascemos, nós que em cara pálida, nós que somos brasileiros, uma vez, eu já contei essa história, mas enfim, uma vez a gente estava numa palestra de um europeu, lá na época que eu estava na graduação, e aí ele falando tal, e a gente fez uma pergunta para ele, ele falou assim, então sabe o que é lá no Ocidente? Aí a gente ficou olhando para ele assim, falando, o que ele acha que a gente é? A gente não é o Ocidente? Para eles a gente não é o Ocidente, sei lá, a gente é o sul do mundo, acho. Mas achei muito engraçado quando ele falou, lá no Ocidente a gente pensa assim, lá no Ocidente vocês são outra coisa. Mas enfim, essa estrutura do pensamento ocidental, que teria nascido na Grécia. E, portanto, filosofia é o fim do mundo, o Papa do fim do mundo, né? Aquele que escreve sobre o Papa Francisco, ele diz que é o Papa do fim do mundo, que veio do fim do mundo. Ele está defendendo, tá, o Papa Francisco. Mas, enfim, a gente acha graça, né? Porque, primeiro, porque ele acha que veio da Patagônia. Primeiro, ele não veio da Patagônia, né? Mas tudo bem. E a Argentina não é o fim do mundo, né? Mas, inclusive, é o lugar onde a gente vai buscar técnicos, né, de futebol, né? É um lugar que você tem uma plantação de técnicos de futebol. Mas voltando, deixa os técnicos de futebol lá na Argentina, né? A gente também devolve alguns para eles. Bom, mas então, essa questão do Ocidente, o que o Vernant está dizendo? Não, gente, não existe uma continuidade. Os gregos são outros, e nós devemos estudar os gregos assim, ao modo do antropólogo, separando de nós, entendendo o que na Grécia é próprio do grego. E aí ele vai produzir o que depois vai ser chamado, não na época do Vernant, de antropologia da Grécia Antiga. Aliás, é fantástico, tudo que eu já li do Vernant é absolutamente fantástico, ele escreve muito bem, e ele tem, por exemplo, uma leitura, o Vernant, do Édipo, da tragédia do Édipo, que não é a leitura do Freud, portanto, é o Édipo grego,
Como os gregos leram Édipo? Eles não leram como nós, como complexo, que é da mãe, que depois foi lido como uma espécie de estrutura do pensamento ocidental. Não, ele lê é um Édipo grego, é um Édipo dentro da linguagem grega, que é muito mais essa ideia da troca de lugar, né, do tempo, né, que é um pouco a fala da esfinge, né, quando ele decifra, né, que é aquele que anda com 4 pés, depois com 2 pés, depois com 3 pés. É exatamente essa questão do ciclo, né, então tudo está ligado para o Vernant, na leitura do Édipo grego, a noção de caminhar, inclusive Édipo é pé inchado, né, ou Édipos, né, pé inchado. Teria toda essa ideia do caminho, que é um caminho que ele percorre às avessas, né, porque ele mistura as instâncias, ele é irmão dos seus filhos, é filho da sua mulher, ou seja, ele inverte a ordem do caminho da vida. Essa é uma leitura grega. E o que ele vai fazer, o Vernant? Então, ele vai devolver Édipo à Grécia. E ao fazer isso, a Nicole diz, é como se a gente não pudesse nem falar as palavras gregas nas línguas modernas. E o Vernant vai fazer isso. O Heidegger faz um pouco também, né? Devolve à Grécia as suas próprias palavras. Por exemplo, você não vai dizer médio, você vai dizer meson. Você não vai dizer persuasão, você vai dizer peitó. Vão ver isso, não é frescura, é porque a persuasão e peitó não são a mesma coisa. Tá? São outras coisas. Quando um grego entendia peitó, que inclusive é uma divindade, ele não entendia o que nós entendemos por persuasão. Meson, que é o meio, ele também não entendia como nós entendemos como uma coisa média. Aletheia, ou aletheia, também, que é a noção de verdade, o grego diz de um modo que é muito diferente da nossa noção de verdade. O que o Vernant faz? Ele rompe essa linha de continuidade. E por que ele rompe? Ele rompe porque ele quer evitar exatamente essa ideia do homem ocidental e do homem eterno. O homem sempre foi assim, e há, portanto, uma sorte de continuidade do homem da antiguidade e do homem moderno. E, portanto, se sempre foi assim, essa é uma toada que o Vernant entende como conservadora. Se sempre foi assim, o que nós fazemos, na verdade, é simplesmente repor essa natureza humana, esse homem eterno, sempre mais e novamente. E o Vernant propõe exatamente, o Jean-Pierre Vernant propõe exatamente uma antropologia da Grécia Antiga, como nós vamos olhar para os gregos, como nós olharíamos para um outro povo, que não somos nós, e que não é a nossa origem ocidental. E mais, nesse trabalho, o que o Vernant faz? Ele deixa descoberto a forma histórica e política da nossa razão instrumental moderna, que não é a grega. Ele fala, não, os gregos tinham uma noção de racionalidade, nós temos outra. Percebe um pouco essa questão? Uma coisa é dizer que eles descobriram. Quem descobre é porque já estava lá. Ele diz que eles inventaram. Quem inventa, reconstrói. Então, é essa a ideia do Vernant. E a Nicole foi aluna do Vernant, é claro, ela diz que ela concorda com isso, ela concorda com esse modelo do Vernant, que nós temos que ler os gregos como gregos. Teleológica histórica, a gente chamaria essa teleológica, que ela seria a leitura lógica, né? A leitura interna ao texto, e a leitura histórica, que põe o texto no seu contexto externo, né? Então, enfim, para ler, por exemplo, o Vernant, ele está fazendo uma leitura histórica do texto. É o contrário do que o Goldschmidt propõe como uma espécie de ucronia. Ele vai dizer, não, você vai ler os gregos como gregos, né? Então, você vai ler os gregos como históricos. Mas, num certo sentido, quando o Vernant faz isso, ele faz isso de um ponto de vista muito filosófico, porque o grego histórico dele é mais potente para a filosofia do que o grego eterno dos filósofos anteriores, né? Enfim. Mas é um pouco são modelos de interpretação, é exatamente essa questão, nenhum dos dois é errado, né? A teleológica, em filosofia, seria um pouco essa ideia da leitura do texto em relação a algo que vai se dar para além do texto, né? Assim, num certo sentido, né? Que busca o objeto e a histórica busca a noção histórica do texto. Acho que talvez a gente possa recuperar um pouco essa diferenciação que se faz em direito, que é um pouco por aí, né? E a Nicole continua, num certo sentido, então ela diz isso, né? Ela diz que ela concorda com o Vernant, mas ela diz que é preciso, num determinado momento, ela fala aqui,
propor uma espécie de anacronismo controlado, né? Ela vai dizer assim, uma espécie de anacronismo que permita que eu leia, um pouco isso que vocês estão falando, que eu não leia os gregos apenas como históricos, e que eu encontre alguma coisa daquela democracia grega que ainda vale para pensar a democracia moderna. Muito embora eu saiba que quando Platão fala democracia e quando o grego fala democracia, ele está falando do governo dos maus, né? Não está falando do bom governo, ele está falando do governo dos pobres, né? Enfim. E o que ela recupera, que eu acho muito interessante? Os modos de formação das palavras. Monarqué é uma arqué, né? Arqué é algo que se funda na divisão originária do poder, né? Arqué, vocês sabem que a gente tem um grupo de pesquisa aqui no departamento que chama Arcai, né? Vocês já viram isso? Se escreve Archai, tá? Mas é Arcai que se lê, tá? Porque o CH de Arqué, né, se lê como K, né? Arcai, né? E Arcai, as origens do pensamento ocidental, né? Arcai é a ideia da arqué, de onde vem uma palavra nossa conhecida arcaico, né? O que é arcaico é aquilo que é primeiro, primordial, né? De priscas eras, de onde vem o nome Priscila, já ouvi falar. Mas eu não acredito nessa etimologia de Priscila, mas tudo bem, porque tem na Bíblia. O que estaria fazendo na Bíblia? Pelo menos me disseram que tem, né? Tem uma Priscila na Bíblia, né? Que ela falava junto com o Paulo, enfim. Eu acho que tem uma outra ainda, mas enfim. Mas nada a ver, isso foi só uma questão etimológica. Então, arqué é algo que se funda na divisão primeira do... Tem sim, não tem na Bíblia? Tem uma princesa também, não tem, João? Aquela tem assim, querendo ser princesa. Mas vem de Prisco, né, Priscila? Bom, tinha Prisciliano, né, que é um cara da retórica. Então, Vou perguntar para o Felipe. O Felipe, ele fala hebraico e aramaico. Aí eu vou perguntar para ele qual é a origem da palavra. Porque se está lá, deve ter. Isso, porque se é do latim, Prisco, na verdade o nome Priscila... Nossa, agora eu vou falar um monte de coisa nada a ver. Na verdade o nome Priscila é um nome alemão, né? Enfim, deixa pra lá. Bruno também, né? O nome do meu pai é alemão, que a gente acha que é tudo nome italiano, né? Enfim, mas nada a ver uma coisa com a outra. Então, voltando. Então, a palavra arqué, né? Arqué é a divisão intrínseca do poder. Tanto que você fala da arqué dos deuses, né? Quando os deuses dividem o poder, um vai cuidar do amor, o outro vai cuidar da colheita. É uma arqué, é um domínio. E monarquia é arqué. Oligarqué é arqué, né? Monarquia é o governo de um, oligarquia é o governo dos melhores, né? Enfim. Agora, democracia é democratos, não é demoarqué, né? Não existe uma arqué do demo, né? Não existe uma divisão do poder originária que remonte ao povo. É kratos, né? Embora também é aristocratos, né? Mas enfim, kratos é embate. Então, democratos traz na própria palavra essa noção de que você está numa estase, ou seja, que você está numa tensão entre classes, né? Democratos. E não existe demoarqué. E essa noção, portanto, que é interna à palavra, é que a Nicole vai recuperar para tentar pensar a questão da democracia. Se essa tensão interna entre as partes não é aquela da democracia grega e a nossa também em várias instâncias contemporâneas. Ela vai, na verdade, remeter a um tempo histórico, né, e a França, após a da arqué, que a arqué do poder originário. Se você for pensar os deuses gregos, eles, quando eles vão dividir o poder, né, eles vão dividir a arqué, né? Cada deus, a gente se acostumou muito à noção de mitologia, né? Então o deus é o deus de tal coisa, mas na verdade eles são essa própria arqué, eles são a epifania desse poder, né? Então quando eles vão dividir a arqué, né, no nascimento dos deuses, né, da teogonia, eles vão fundar, vamos dizer assim, o seu reino em cima desse poder que, na verdade, é um poder instituinte nesse sentido, né? Quando você fala, por exemplo, que a Afrodite, ela domina a arqué, né? Ela tem o poder
do amor, da sedução, é muito mais do que pensar simplesmente que ela é aquela que coordena o amor, assim como a gente pensa, assim, que ela é vamos dizer assim, a prefeita, né, da ordem do amor. Não, ela é a própria arqué. Então, a arqué tem esse sentido, né, de uma divisão daquilo desse poder, né, nesse sentido é muito fundamental, fundante, né, arqué é aquilo que funda, né. Então, por isso que a gente vai falar de arcai, né, a origem do pensamento grego, né, a origem do pensamento ocidental, aquilo que funda o pensamento ocidental, né, que é de onde vem a palavra arcaico, né, como eu disse para vocês, que é aquilo que está quase que fora da história, entende? É uma coisa originária, no certo sentido. E quando você fala em Kratos, você fala em disputa. E é isso que a Nicole recupera. Com muita. O texto é muito bonito, eu acho, da Nicole. Ela recupera essa ideia que está lá na palavra democracia, que é essa tensão entre aqueles que ganharam o poder, que é o demo, e que nunca passam a ser arqué, nunca passam a ser. Nunca passam para o outro lado, entende? Nunca passam para o lado, se a gente pode dizer modernamente, do opressor, mas que mantém sempre essa potência do Kratos. E aí ela vai dizer: quem perdoa, ou seja, quem reestabelece a ordem para além do Kratos, é sempre o demo, é sempre o povo. Então ela põe essas questões como questões que ainda hoje são importantes. Então ela recupera isso que é um elemento da história grega, que está no conceito grego de democracia, para pensar, por exemplo, vocês vão ver o texto final, ela vai pensar questões que são da França, do pós-guerra. Como que na França do pós-guerra eu posso recuperar essa ideia de que aqueles que foram os oprimidos e que lutaram para estar na democracia, que tomaram o Kratos, né, que tiveram essa luta e nunca se põe no lugar da arqué, que são eles que vão ter que restabelecer a paz ou a ordem. Então, isso estaria na democracia antiga e está na democracia moderna. Então, o que ela faz? Vamos fazer perguntas com um anacronismo controlado, nesse sentido. Vamos tentar nos voltar para esses autores sofisticadamente, perguntando para eles, eu não vou dizer assim, então, em resumo, para o nosso problema. Eu não vou dizer assim, Platão era reacionário, Platão era reaça, enfim, pronto, ponto. Não, eu vou tentar entender que perguntas eu posso fazer para ele que podem mover questões que são nossas. E eu só vou ler um trechinho que ela fala assim, na página, eu não vou nem falar a página, gente, porque a página de vocês é um pouco diferente, tá? Porque o texto é outro. Mas está bem no finalzinho já, ela diz assim, ora, o que acontece e nada resolve é que a preocupação chega ao auge no enunciado da palavra democracia, né? Quando é um democrata ateniense que a emprega, como se o demos não assumisse ter obtido a vitória e ocupar o poder, pois, ao mesmo tempo, lhe seria necessário reconhecer que não é a totalidade, ele é sempre parte, porque ele não é arqué. É preciso, pois, concordar com a análise proposta por alguns linguistas, que, em razão da formação da palavra, anormal em um vocábulo político, que, antes da sua aparição, parecia conhecer apenas compostos com arquia, monarquia, oligarquia, em que o poder é designado de modo neutro, não é kratos, não é parte, é o todo, portanto não há sedição, né? Enfim. Espera, só vou terminar aqui e você me fala. E sugere que democracia foi inicialmente algo como um apelido muito pejorativo, forjado pelos adversários do regime e que finalmente se tornou o seu nome. Então, essa ideia de que o nome pejorativo, isso vale para vários outros nomes, né? Por exemplo, o que a gente chama de barroco, né? Barroco a gente chama hoje em dia, o barroco. Barroco hoje em dia é um nome legal, mas barroco significa bizarro, né? Bizarro, pérola imperfeita, né? Então, é um termo que foi criado para ser pejorativo, mas que carrega nessa própria construção pejorativa algo que é importante. E qual seria? Que numa democracia ninguém toma a arqué. Ela sempre se mantém em tensão. Fala, Bruno. Que tem o nome do meu pai, como eu disse. Oi, você abriu o microfone? Bruno? Você está aí? E você está falando?
Eu não estou ouvindo, vocês estão? Não dá para ouvir. Então, o que você tem que fazer é sair e entrar de novo. Isso, escreve. Enquanto isso, o João fala da etimologia do nome Priscila. Tudo a ver uma coisa com a outra, né? Gente, o monitor de vocês só serve para atrapalhar a aula, viu? Então, desculpa. Então, o Felipe falou que em hebraico, as duas palavras que formam o nome Priscila têm a ver com fundamento, porque são as mesmas grafias do nome Pedro, e o restante da palavra de sabedoria. Olha. Então, é um fundamento do saber, mais ou menos assim. O nome Priscila em hebraico significa o fundamento do saber, e até a gente brincou aqui um pouco, falando que, traduzindo para o kantiano, seria o conhecimento a priori. Ai, que ótimo! Vou falar juízo, que Priscila é significa o juízo conhecimento. sintético a priori. Porque falam Mas que vem de prisco, né? Mas prisco talvez também tenha vindo, né? Enfim, é uma... Mas a tradução hebraica não tem a ver com a religião hebraica, mas com a língua, né? Com a grafia. Porque se está na Bíblia, se o nome está na Bíblia, não é um nome necessariamente romano, né? Se está tá no Velho Testamento, assim. Bom, escreve, Bruno. Isso, do ponto de vista temporal, do ponto de vista histórico, a gente teria que fazer inúmeras mediações. Só que do ponto de vista filosófico, vamos dizer assim, que é o que a Nicole está fazendo, um pouco, embora ela seja historiadora, esse anacronismo controlado pode fazer vir à tona, na própria construção da palavra, algo da democracia atual. Nós guardamos alguma coisa dessa construção, por exemplo, na própria construção do termo, né? Então, a democracia, ela mantém internamente em tensão aquilo que é próprio à estase, né? Que são aquilo que é próprio à guerra civil, que é a tensão entre as partes, que nunca se transformam no todo da arqué, né? Porque a transformação do todo da arqué, que é a oligarquia, é quando você faz, portanto, que essa separação, essa cisão da sociedade, ela desapareça, só que ela está lá, claro. E a democracia seria, portanto, um regime em que essa cisão, ela está sempre dada, que é kratos, né? Que é depois vem a aristocracia, que é uma palavra que surge depois, que também é uma palavra que são os melhores, né? É o kratos, a classe, né? O poder dos melhores, né? A aristocracia. A oligarquia é o poder de poucos, que são também os melhores, né? Então, por isso que ele fala assim, a democracia é o governo dos maus, em relação aos bons, que seriam os aristói, né? Aqueles que seriam os aristocratas, né? Só que o democratos é o governo dos maus, que são esses maus em que sentido? São os homens que não têm domínio da técnica política, que não são aqueles que deveriam ser os guardiões da palavra, né? Então é como se você tivesse invertido um pouco essa ordem. E aí o que ela faz é recuperar essas questões, né? Claro que para um grego, e lendo documentos gregos, que é o que ela faz aqui, você não pode fazer a dupla selvageria ou de considerá-los reacionários, porque não faz o menor sentido. Falar, Platão é de direita, Platão é de esquerda. Não, Platão não é nem de direita nem de esquerda, porque isso não existe, né? Isso vai surgir depois, a noção de direita e esquerda, da Revolução Francesa, enfim, você não pode dizer isso, não faz sentido, né? Não faz sentido perguntar isso para ele. Como você não vai dizer que ele é machista ou feminista, enfim, porque também não faz sentido. Mas, por exemplo, a Nicole, ela é uma autora que trabalha com a questão, trabalhava, tá? Porque ela já morreu. Que trabalhava com questões sobre as mulheres. Então, é claro que ela faz perguntas que são formatadas no feminismo contemporâneo, do século XX, XXI, a Grécia Antiga. Só que com cuidado, para você não cair num problema metodológico que é o anacronismo, que faz com que você perca o quê? Exatamente essa dimensão da diferença, né? Você achata tudo, aplana tudo, é o homem eterno, o homem sempre foi igual, e portanto ele sempre será, e o futuro será igual ao passado, porque o homem sempre foi assim, e as mulheres também, e pronto, acabou. Um pouco é isso que o Vernant tenta evitar quando
quando ele produz essa antropologia da Grécia Antiga, e é isso que a Nicole está dizendo, que é o perigo do anacronismo. Fala quem está com a mão levantada, que está aparecendo para mim 15 com a mão levantada. Sem o nome, deixa eu ver o nome, se eu consigo ver. Se eu consigo ver quem está com a mão levantada. Eu levantei a mão, não sei se sou eu. É você. Só tem Boa uma noite. pessoa. Oi. Boa noite, professora. Boa noite, noite, pessoal. Na verdade, minha dúvida é quais são os limites deste anacronismo controlado, sabe? Porque é meio nebuloso para mim ainda. Por exemplo, vamos pegar ali a Odisseia, Ulisses tentando voltar para Ítaca, e ele para na ilha de Calipso, e fica ali chorando dia a dia no melhor lugar do mundo ali, mas não era o lugar dele. Eu posso ler hoje que ele não encontrou a eudaimonia, que estava querendo voltar para o lugar dele, que não sei o quê, que é você dando aula, ou alguém, né, na excelência da sua alma. Só que eu não sei se realmente o grego enxergava assim, né? Como que eu sei o limite do anacronismo? Como que eu consigo perceber isso? Essa é uma questão do método, que também vale um pouco para a questão que a gente tinha falado do texto do Goldschmidt. A gente nunca é neutro, né? Sequer a gente é temporalmente neutro, né? A gente não pode fazer de conta que o nosso olhar, é um pouco essa questão que eu acho que você põe, é muito importante, é neutro historicamente. É lógico que o nosso olhar, querendo ser anacrônico, é histórico. Inclusive porque a noção de anacronismo é uma noção da ciência do século XIX, do século XX. No século XIX não se fala disso. Vou citar um exemplo que talvez não seja muito bom, porque, enfim, mas para mim é bem claro, que é um exemplo que vem da história da arte. Se produziam muitas falsificações do Renascimento no século XIX, muitas. Na época, as pessoas acreditavam que eram obras do Renascimento, no século XIX. Hoje em dia, se eu mostrar essa obra e uma obra do Renascimento, para nós é evidente que ela é do século XIX. Por quê? Porque ela tem traços do século XIX. Ela tem traços marcados de elementos que são dezenovistas. Só que eles não viam. Por quê? Porque eles estavam imersos nesse tempo. Para eles, o tempo do século XIX e do começo do século XX, né, também, era o neutro. Era uma cegueira para o seu tempo histórico. Então, eles viam ali apenas a emulação do Renascimento. Eles não viam que havia traços ali do século XIX. E hoje em dia, nós que estamos num outro momento temporal, vemos os dois tempos colados, o tempo emulado, que é o século XV, e o tempo da emulação, que é o século XIX. Para nós é muito claro. Quem está na montanha não vê montanha, exatamente, você está mergulhado no seu tempo histórico. Então é óbvio que nós estamos também imbuídos, mergulhados numa historicidade, como o Vernon. E aliás, a Nicole fala disso. Quando o Vernon faz isso, para separar a Grécia Antiga do seu tempo histórico, ele faz isso por uma questão histórica do tempo dele. Tá, enfim, que o Vernon era um homem de partido, ele era um homem político, e ele está fazendo isso por uma questão política também, né? Só que isso se separa do método, você não faz política com a Grécia Antiga, mas você faz isso por um elemento político que está, vamos dizer assim, implicado na sua própria visão de mundo, né? Então, eu acho isso uma grande questão, que é uma questão também que a antropologia vai trazer, né? O antropólogo vai olhar para um outro povo, mas esse que está olhando para outro povo é um povo também, ele tem toda uma forma, mentes, que é muito difícil você neutralizar. No limite, o método histórico, antropológico, filosófico menos, mas a ideia seria que nós neutralizaríamos o nosso lugar. Como o Goldschmidt pensa que a gente pode neutralizar o nosso espaço leitor, né? A gente está lendo só a estrutura, né? Não estou colocando coisa na estrutura, não estou colocando juízo de valor. Ele fala, né? Nós não devemos ser juiz nem médicos da história, né? Da filosofia. Então, eu estou lendo só a estrutura, só que eu não estou lendo só a estrutura, porque eu leio essa estrutura necessariamente mergulhado em vários elementos. Só que, claro, se a gente está falando que a gente está fazendo ciência, esse é o grande perigo. É por isso que a Nicole fala, o perigo do anacronismo. Se alguém disser que um texto, faz um texto, manda para os seus pares, e seus pares falam, olha, aqui você está sendo anacrônico, o seu argumento cai. O seu argumento desmonta. Né? Então, desmonta por quê? Porque o seu argumento não produz uma verdade interna coerente.
Então, é um pouco essa questão. Por exemplo, eu tô trabalhando agora, né? Enfim, já falei um monte de vezes dessas coisas, mas enfim, terminei já está terminado, eu não vou mais falar disso. Mas que eu estava traduzindo aquela poeta do século XV, e era um poeta do século XV. Né? Então, eu tenho que pensar no limite em evitar colocar questões do século XX, né, naquela poesia. Em vários sentidos, tanto para enaltecer coisas que eu acho que são, que genial, tal, quanto para também deturpar ou acusar, né? Hoje em dia, e eu acho isso muito importante, a gente acusa essas personagens históricas, né? E aí a gente volta um pouco à questão do Voltaire pichado de vermelho, né? É claro que a gente não vai fazer coro a nenhum tipo de colonialismo, nem nenhum tipo de filosofia que hoje em dia venha a produzir esse tipo de pensamento. Agora, tá lá, né? Tá nesses autores, e é anacrônico impingir a essas personagens, vamos dizer assim, uma espécie de emudecimento, sem levar em conta muito do que eles produziram também, que tem a ver com o que nós estamos, com o como nós estamos conseguindo hoje fazer essas perguntas para condená-los. Por exemplo, vou pegar um outro exemplo enfim, que a gente lê muito, o Locke, né? O John Locke, né? Enfim. Lembrei de outra piada, gente. Uma vez que eu falei para um aluno assim, o John Locke, ele falou aquele mesmo? Eu falei, aquele que vocês estudam na escola. Aí ele começou a rir, ele falou, não, eu achei que era o irmão do Thor. Não, mas é o John Locke, aquele que a gente lê na escola, tá? Aquele mesmo. Que ele é um autor também de teoria do conhecimento, além de um autor político, tá? Então a gente vai ler muito mais. Eu acho que hoje em dia se lê bastante em teoria do conhecimento, John Locke, mas se lê também como o irmão do Thor. Não, mas se lê também porque ele escreveu sobre tolerância, por exemplo. Aí fala assim, mas ele tinha a ver com estruturas escravocratas, enfim, ele não sei direito, mas ele, enfim, inclusive, eles trabalhavam coisas meio diplomáticas, enfim, então, sim, provavelmente ele ganhou até dinheiro com isso, ok. Só que sem a estrutura da Carta da Tolerância, que ele começou a construir lá, nós não teríamos também como hoje, percebe, isso é uma construção do conhecimento, nós não teríamos como hoje fazer essa pergunta, né? John Locke do Lost, porque tem também John Locke. No Lost, Nossa. Percebe um pouco essa questão? Agora, claro, ninguém está querendo desculpar essas personagens, então a gente não deve, a gente não é médico nem juiz da história. É claro que um texto, e isso é muito interessante, o Sartre fala isso e eu concordo, um texto em que toda argumentação ela é concebida em torno de algo que não se sustenta de forma alguma pelo próprio argumento, que é o racismo, por exemplo, o texto do Lutero. Lutero é uma figura muito importante, tem textos fundamentais para o modo como a gente pensa, só que ele tem textos antissemitas. Nos textos antissemitas ele é péssimo. A estrutura do texto é péssima, porque não se segura, não tem argumento, o argumento é horroroso. Então, quer dizer, ali ele falha estruturalmente também. E o Sartre diz isso, não existe uma boa filosofia fascista, porque é impossível produzir um bom argumento fascista, né? Enfim. Claro, você defende, às vezes, a escravidão, você defende a estrutura de uma cidade em que as mulheres ficam de fora, mas essa defesa, ela tem nuances. Se ela não tem nuances, o texto não se segura. E vários textos de vários autores envelheceram, alguns textos a gente não lê mais. Lê como nota de antiquário, né? Esse texto, aí o Goldschmidt diria, você vai ler esse texto historicamente, agora filosoficamente ele não interessa. É estruturalmente insustentável. Às vezes o que a pessoa está sustentando na argumentação dela, a gente já não sustenta mais. Por exemplo, toda a física aristotélica, tal. Mas a construção do pensamento, a construção lógica, ela é muito boa. Então, o que fica para nós é a forma. Né? Por exemplo, quando ele fala do horror vácuo, é uma solução muito interessante, né? Por que a água sobe, né? Por que a água tende a ficar, se você tem uma coisa em U, por que a água tende a ficar nivelada? Porque a natureza tem horror ao vazio. Então, quer dizer, você cria uma hipótese, que hoje em dia a gente sabe que não é, né? Porque a gente sabe que é porque o ar, né, tal, mas a hipótese é boa. É uma hipótese que, estruturalmente,
põe para nós questões de pensamento, é uma máquina de pensar, né? Como, por exemplo, vocês vão ver em Spinoza, vocês vão ver em Leibniz, claro que a gente não vai dizer assim, nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, talvez essas perguntas, essas respostas dessas perguntas tenham até envelhecido, mas o modo de exposição da verdade interna ao próprio texto, não. É nesse sentido, né, que eu acho que o Goldschmidt tem razão, e aí ele faz coro com a Nicole, né? Então, assim, você pode fazer perguntas. Agora, é claro, é um limite do método. O Stênio tem razão. É um limite. A gente não sabe até onde pode ir. A gente vai ser criticado o tempo todo quando a gente fizer esse movimento. Essa crítica dos pares, ela é muito constante, tá? Então, eu estou até dando aí a voz do que é ciência. A ciência é uma comunidade de pares que se julgam. Sabe? A gente espera que neutramente, mas também a gente sabe que não é assim, né? Os homens têm afetos, enfim, várias coisas. A ciência tende a ser conservadora, né? No sentido, no bom e no mau sentido, né? Eu falo no vídeo de um livro que eu acabei de esquecer o nome da personagem, mas que é um médico que descobre a transmissão de bactérias pela mão, né? Então ele acha que os médicos devem lavar a mão. E é um livrinho que foi escrito pelo Cellini, né? Que é muito bonitinho, é muito legal, assim, a biografia desse médico. E ele foi, assim, ele teve a carreira totalmente destruída por isso. E as pessoas faziam, inclusive, de propósito, elas iam lá mexer no defunto e fazer o parto, só para irritar ele, porque eles diziam assim, que absurdo, que não tem nada na minha mão, ó. Porque hoje em dia a gente não entende como alguém poderia fazer isso, né? Fazer dissecação de cadáver depois de fazer um parto. Aí as mulheres morriam. Tanto que as mulheres não queriam, de forma nenhuma, ter filhos naquele hospital. E ninguém sabia por quê. Aí o que ele faz? Ele liga 2 pontos, tal, enfim. Mas a ciência, ela tende a ser tradicional, né? Ela tende a ser perguntas, respostas que vão além das perguntas que um tempo consegue fazer, elas são geralmente recusadas. E depois elas passam a ser aceitas e você fala, nossa, como eles eram burros. Eles não eram burros, eles tinham uma tese de pensamento, eles tinham uma outra forma de perguntar, né? Então é um pouco essa questão, a ciência tende a ser uma estrutura rígida, né? Enfim, então, essa estrutura dos pares, por exemplo, ela enrijece bastante, mas ao mesmo tempo é o que a gente tem, né? É como a gente trabalha assim na filosofia também. Como é que você publica um texto em filosofia? Você manda o seu artigo para uma revista e ele é avaliado por 2 pareceristas ou mais que não sabem quem é o autor. Esses pareceristas vão apontar para você, aqui tem um problema no argumento, isso aqui não é verdade, isso aqui já foi refutado, essa bibliografia é antiga, essa bibliografia não é adequada, isso aqui é anacrônico, isso aqui escapa ao método, aqui você saltou o argumento, todas essas questões que são internas à construção do texto. E é assim que a gente constrói filosofia também, né? Então, enfim, eu acho que nesses 2 textos que são metodológicos, a gente está trabalhando com isso. Agora, só para não ficar aqui, porque eu acho que não sei se vocês têm uma outra aula, alguns de vocês têm, né? Vocês têm aula depois dessa? Vocês estão fazendo ética e educação? Algum de vocês? Não? Não? Não porque vocês não querem ou não porque vocês não sabem que pode fazer? Vocês querem fazer porque vocês chegaram agora, né? Na verdade, assim, então só questão que eu vou falar, que eu já falei, né? Na verdade, vocês podem deixar para o próximo e vocês podem escolher, porque essas disciplinas de educação vocês podem escolher. Mas o indicado no currículo é que vocês façam uma disciplina de educação no primeiro semestre. Mas, ao mesmo tempo, se vocês fizerem agora essa disciplina de educação, que é ética e educação, que é muito indicada, né? Tem alguém, se alguém estiver fazendo aí, quiser dar a deixa aí, mas se vocês fizerem agora, vocês vão ter menos escolhas depois, tá? Porque depois, no semestre que vem, vocês podem escolher a que vocês quiserem. É a Gabriela Lafetat que está oferecendo agora, que trabalha um pouco com filosofia francesa, né? Se vocês quiserem fazer... então, é excelente, já ouvi falar disso também. Então, quem quiser, fala comigo lá no Zap e eu mando para a coordenação, se ainda for possível, né?
Então, vou explicar por que vocês não foram indicados. Porque, na verdade... Vamos ler e Paulo Freire. Isso, Paulo Freire, é bem legal. Sabe por que vocês não foram colocados? Porque vocês são matriculados automaticamente só nas disciplinas obrigatórias. E essa disciplina, Ética e Educação, é uma obrigatória seletiva. Ela é seletiva, ou seja, vocês têm que fazer uma dessas disciplinas, você tem que fazer 2 disciplinas de educação. Só que vocês podem escolher. Então, pode ser esta ou não. Então, como ela não é uma disciplina obrigatória, vocês não são matriculados automaticamente. Como vocês estão chegando agora, vocês nem foram indicados para fazer essa disciplina. O pessoal da manhã, o pessoal que está fazendo o curso de manhã, é matriculado, ou pode se matricular, se quiser, em Psicologia da Educação, que é uma disciplina que vocês podem fazer também. Então, vocês podem escolher fazer ou não. Eu indico, assim, que vocês... Assim, conversa com os colegas, porque também pode ser que eles te falem que essa disciplina é muito boa. Você fez metodologia, você fez essa disciplina? Então tem metodologia do ensino. Alguém pode te falar assim, não faz não, deixa para fazer filosofia e feminismo, por exemplo, deixa para fazer filosofia africana, deixa para fazer psicologia da educação. Metodologia de ensino e filosofia a gente trabalhou nas escolas mesmo, né? A gente foi nas escolas, não foi uma disciplina teórica só, né? A gente foi nas escolas fazer esse projeto A Quem Pertence à Cidade. Foi bem legal. Uma das disciplinas mais legais que a gente teve, que a gente teve é ótimo, né? De todas elas, foi a mais legal, foi a minha. A demanda tá grande, tem muita gente pedindo de novo essa disciplina. Então, agora... Nas escolas, entendeu? Mas é só presencial que rola, né? É só presencial. Rola, assim, mas, gente, a gente fez umas oficinas à distância, mas, sinceramente... PIBID é a prova de que é meio complicado. Tá chato, não é chato, gente. Porque eu até escrevi isso agora para o CIUDEG, assim, a gente pegou os resultados dos trabalhos dos alunos de ensino médio, não, Naruto é o João. Ele é o nosso monitor. Eu tenho que ver Naruto, gente, eu nem sei essas coisas. Olha ele aí, ele é o nosso monitor. Ele e a Vanessa, que acho que não está aqui hoje. Por isso que ele sabe tudo, que ele já fez a disciplina, então. Então, a gente fez essa... Você está no quarto? Mas falta 8 ainda. Faz parte. Não é assim, você tá... O pessoal fala, quem você vai estar? Eu estou entre o 6º e o 8º, né? Vira uma coisa meio assim, não é? Uma coisa toda nebulosa. O segundo e o quinto, porque eu não peguei lógica, mas já estou fazendo epistemologia. O segundo e o quinto. Vou falar uma coisa, mas vocês não contam para ninguém, tá? Eu fiz o meu curso de filosofia em 8 anos. Não conta para ninguém. Se alguém ficar sabendo, vão me chamar de burra. Gravou, né? Tá tudo aí. Eu fiquei 12 anos na USP. 12 anos. Sim, gente. Então, eu já estou fechando. Eu vou fechar. Então, eu vou parar de gravar. Já devia ter parado de gravar antes de falar bobagem. Porque tem que parar de gravar um pouco antes. Nossa, sumiu o negócio de parar de gravar. Tá. Porque ela tem que dar uma baixada, né? Ela baixa. Então, só fechando mesmo,